Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, o chamado de Abraão. Esse é o título da lição. Queridos, que a graça do nosso Senhor esteja conosco, tá bom? Vamos agradecer a Deus pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje, tá bom? Muito bem, o chamado de Abraão. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia que o Senhor tem concebido a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, abrindo o nosso coração para compreender as tuas santas palavras. Nos dê a paz no dia de hoje. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, chamado de Abraão. Queridos, em Gênesis capítulo 10, vemos o nascimento de muitas nações aqui. Como nós estudamos aqui a lição passada, né, que foi Nimrod e Nínive. Então, nós estudando no capítulo 10, nós vemos aqui o nascimento de muitas nações. A palavra geralmente traduzida por nações é goim, tá? Que também pode ser gentios, tá? Esse capítulo 10 de Gênesis diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas, nações, famílias e nações, né? Foi isso que aconteceu. Após o pecado, né? Logo após que o conceito de nações introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão, logo que aconteceu isso aí, Deus chamou Abraão para sair, né, de uma dessas nações para ser diferente delas. E que elas representavam o povo de Deus agora. Deus chama Abraão dos caldeus, de uma das nações. Deus escolheu Abraão para ser o início de uma nação santa separada do mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e a te abençoarei, e te engrandecerei um nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Deus disse para Abraão, chama ele para fazer uma nação santa. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, né, uma mulher, e Ló, né, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram com ele ali, trabalhava para ele, em Harã. Partiu para a terra de Canaã, tá? E lá chegaram. Então, queridos, nós vamos aqui vendo o que aconteceu, tá? Atravessou Abraão a terra até Siquém e até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. E edificou Abraão ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de
de Betel, armou a sua tenda. Ficaram ali de Betel, no ocidente, né? E aí, ao oriente, ali edificou também outro altar ao Senhor. Invocou o nome do Senhor, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Todo lugar que Abraão mudava, ia, ele fazia uma tenda ao Senhor. Todo lugar. Veja que Abraão se tornou um edificador de altares, né? Onde ele ia, ele edificava ali um altar chamando a atenção do povo para o Criador do céu e da terra. Era isso que Abraão fazia, né? Fazendo uma nação santa. Abraão vivia no meio da idolatria, meu irmão, né? Dos caldeus ali, dos caldeus. E deu, né, chamado para ser uma nação santa. Aconteceu que Deus chamou ele para ser uma nação santa, onde não deveria ter nenhum rei além de Deus. Ninguém comandava, quem ia comandar era Deus, o único rei, Criador do céu e da terra. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Então era isso que a nação santa deveria mostrar. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias, né, da terra, como está em Gênesis 12:3. 12:3. Fala assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né, queridos? Que lindo, né? Que Deus fez com Abraão, o chamado de Abraão. Queridos, Deus lhe concedeu tanta luz, tá? Tanta privilégio, que provavelmente não era visto no mundo desde antes do dilúvio. De tanta coisa boa que Deus proviu para esse povo. Deus acomodou muita luz sobre o povo de Israel. E ele representava Deus na terra. Aquele povo ali representava Deus na terra. De tanta luz que ele dava. Tá? No livro de Deuteronômio, né, capítulo 4, 5-9. Veja as nações da terra, ao prestar atenção em Israel, eles diriam: este grande povo é gente sábia, né, e entendida. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5-9. Você lendo lá, eles vão falar isso daí. Esse povo é um povo sábio, né? Eles diziam, né? E entendida das coisas. Deus escolheu Israel para ser uma nação santa, separada do mundo. Hoje, no Novo Testamento, como Deus age, então? De que forma Deus age hoje no Novo Testamento? Deus também escolheu Israel espiritual. Hoje, nós somos Israel espiritual. Deus escolheu Israel espiritual. Aquela nação santa deixou de existir porque eles rejeitaram o próprio Messias. E na morte de Estevão, no ano 34, ali foi o basta de Deus. Israel deixou de ser uma nação santa. Não que eles não tenham, judeus não tenham direito à salvação. Sim, tem. Se correr até Jesus, todos nós temos. Jesus foi para todos. Mas eles deixaram de ser uma nação santa. Agora é uma nação comum, igual a nossa. Agora eles têm que correr também atrás do prejuízo, queridos. Rejeitaram Jesus. Hoje, no Novo Testamento, como Deus age? Deus também tem um povo escolhido, um Israel espiritual, né, do Novo Testamento, a sua igreja remanescente, para ser uma igreja diferente. Por mais maravilhoso que fosse as verdades do povo ali, as falhas, né,
em obedecê-las também, teria maldições em vez de bênçãos, né? E morte também, em vez de vida. Por mais que acontecesse, que Deus escolheu também, por mais maravilhosa que fosse as verdades, né, ao povo, as falhas e não em obedecê-las também, teria maldições em vez de bênção, morte em vez de vida. Quando nós não respeitamos a luz em abundância que recebemos, pode se tornar também uma maldição, queridos. Foi isso que aconteceu com aquele povo de Israel. Tá? Que receberam, né, muita luz. Pode se tornar uma maldição quando nós não praticamos essa luz recebida, dada por Deus. A história vai se repetir, viu, meu querido irmão, minha querida irmã? Assim como Israel recebeu tanta luz e se apartou de Deus e foi rejeitada por Deus, porque Israel, no ano 34, que nem eu falei para vocês, com a morte de Estevão, né, no final ali das 70 semanas, dos 490 anos do livro de Daniel, Israel foi rejeitado como nação escolhida. Foi a gota d'água a morte de Estevão. A história poderá se repetir com a igreja de Deus agora no tempo do fim. Sabia? A igreja, sabe qual é a igreja agora no tempo do fim? Laodiceia. Tá? Laodiceia. Tá? Que se chama povo do juízo. Que está morna, viu, querido? Deus falou. Deus, né, nos acumulou também de luz esse povo de Laodiceia. Desde 1844, né, para cá, Deus acumula luz sobre esse povo, dando a Bíblia, né, e o espírito de profecia. Mais de 60 livros. Veja quanta luz tem do ano 1844 para cá. Meu irmão, mais de 60 livros que nos orientam sobre a educação de filhos, sobre nosso lar, né, do relacionamento entre marido e mulher, né, como estabelecer uma escola, uns internatos, universidades, como orientar nossos jovens no caminho do Senhor, como nos orientar na boa também alimentação. É luz que não acaba mais. Nesse novo Israel espiritual. Mas, queridos, o que estamos fazendo com tanta luz, hein? A luz recebida será luz cobrada, sabia disso? Tá? Deus cobra tudo aquilo que Ele nos dá. Ele nos cobra, Ele não cobra nada que já nos tenha dado antes. Eu vou repetir, a luz recebida será a luz cobrada. Deus cobra tudo aquilo que Ele nos dá. Ele não cobra nada que já tenha dado antes. Portanto, meus amados, devemos ser como Jesus nos falou. Como que Jesus nos falou? Vós sois a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse para nós. Amados, que lição, né? O chamado de Abraão. Nós estamos nesse meio aí, da igreja remanescente do Novo Testamento. Próximo estudo. Dando o que pediram. O que pediram o povo? O que pediram, Deus deu. Ajudou? Você vai ver na Bíblia. Nós vamos ver amanhã esse estudo. Queridos, eles pediram um rei. Eles já tinham o rei do céu e da terra. Mas pediram um rei, um comandante, para tomar conta deles. O povo de Israel ficou com inveja dos outros comandantes, das outras nações, que tinha cada um seu comandante.
Cada um fazendo a sua própria lei. Esse é o grande problema do ser humano hoje. Esse é o problema do mundo, queridos. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Com a graça de Deus. Dando o que pedimos. Hoje foi o chamado de Abraão, tá bom? Que a graça do Senhor esteja sobre você e sua família, aonde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal, se inscreve no canal, toca no sininho para receber mais conteúdo, tá bom? Fique com a paz do Senhor. E Deus tome conta de você onde você estiver. Tchau, pessoal.